E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta ou boa madrugada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast RH para você Cast. O RH para você Cast, a gente está com esse nome novo já há alguns episódios, então ainda estou me acostumando com o RH para você Cast. E aí eu já aproveito para convidar você para visitar o rhpravocê.com.br, o nosso portal de conteúdo e notícias diárias. Todo dia tem conteúdo novo lá, então vale a pena você ficar ligado, visitar mesmo o RH para você. Você vai ver que tem canais de marcas lá, que são das empresas mantenedoras, que tem uma área de collab, onde a gente tem dezenas, na verdade centenas de profissionais de RH aportando conteúdos lá, tem os conteúdos da nossa equipe de redação, então fica o convite para você visitar e navegar pelo rhpravocê.com.br. Além disso, na esteira dos convites, convido você para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no YouTube, tem canal no YouTube, tem Instagram, obviamente, e tem o grupo no LinkedIn com mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica também o convite para você fazer parte do grupo do RH para você lá no LinkedIn. Hoje, o nosso episódio vai falar sobre o rescaldo, digamos assim, da pandemia, né? Quais foram as transformações que o RH teve que enfrentar de uma forma ou de outra ao longo desses últimos 2 anos de pandemia. A gente ainda está num estado pandêmico, de global, digamos assim, mas obviamente a gente está vendo a luz no fim do túnel, há um movimento, obviamente, de retorno aos escritórios, de finalização, digamos assim, de todo o processo que a gente começou a viver lá em março de 2020, e aí a gente vai entender, fazer um balanço mesmo, entender tudo que foi transformado, tudo que mudou ao longo desses últimos 2 anos, ao longo de mais anos, na verdade, mas principalmente ao longo desses últimos 2 anos, na área de recursos humanos, para quem trabalha com gestão de pessoas. E aí, quem vai guiar a gente nessa jornada são 2 convidados bem especiais. A gente vai falar com o Rafael Ricarte, ele é líder de produtos de carreira da Mercer Brasil, e eu já agradeço a sua participação, viu, Grande, Rafael? Daniel, obrigado pelo convite, super prazer estar aqui com vocês, satisfação de compartilhar um pouco do que a gente vivenciou, trocar experiências, ideias e aprender a estar aqui com você e com o André também, cara. Sensacional, privilégio nosso. E aí, quem participa também com a gente é o André Vicente, ele é diretor-geral da ADECO no Brasil. André, super obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, viu? Prazer é todo meu, Daniel. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Maravilha, então bora pro nosso bate-papo. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu queria convidar tanto o Rafael quanto o André para dar uma contextualizada mesmo, né? O que era o RH, Rafael, em março de 2020 e o que é o RH em abril de 2022, né? Quer dizer, de que maneira, qual é o balanço que a gente pode fazer para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem fornece soluções para a gestão de pessoas, para quem é RH, qual é o balanço desses últimos 2 anos e 1 mês? Olha, Daniel, a gente pode, essa é uma pergunta que dá para a gente ficar aqui dias falando, mas é uma boa, excelente provocação, né? Até para a gente testar a nossa capacidade de sumarização, mas eu diria o seguinte, cara, para mim, se a gente puder, de novo, resumir qual é o principal, como é que o RH sai desses 2 anos, né? É um RH que ele sai com uma cabeça muito diferente, né? A gente viu digitalização, desmaterialização de processos e de ambientes e de ferramentas e de interações, desmaterialização das interações, mas acho que o principal outcome aqui que o RH sai do outro lado é com uma mentalidade diferente. E por que essa mentalidade, né, Dani? Porque a gente vamos lembrar, né? Vamos pensar aqui, março, né, até 13 ali de março de 2020. O RH, ele sim tinha pautas extremamente importantes, sempre teve, né? E vinha trabalhando essas pautas com muita propriedade junto às lideranças, junto aos executivos, junto aos acionistas e junto, obviamente, às pessoas. Mas era uma agenda que ainda concorria com outras agendas que acabavam ser prioritárias, né? Então era uma agenda que não era, em geral,
a prioritária. E o RH precisou, nesses 2 anos, passar justamente por isso, né? Quer dizer, sair de uma agenda que não era de uma agenda que não era prioritária para uma agenda que passou a ser emergencial, né? E isso faz com que, obviamente, a despeito das transformações, de novo, tecnológicas, ferramentais, né, que a gente passe por uma transformação mental. Quer dizer, o RH precisa ser a grande mola propulsora dessa transformação, dessa revolução. Não é mais nenhuma, não foi transformação, foi revolução, né? Aquele papo do 5 anos em 5 dias, 2 meses em 2 semanas, é revolução. Então, para mim, eu vejo o RH hoje muito mais maduro, muito mais open-minded para inovação, para novas soluções, para novas alternativas. Porque também quando a gente quer ser muito inovador no RH, a gente, assim como em outras áreas, né, por exemplo, contabilidade, não sei o que, áreas que são muito reguladas, né, elas acabam por ser tolhidas ou podadas em alguns momentos quando você tenta ser um pouco mais open-minded. Mas hoje não. Hoje a gente vê o RHs de forma geral, tem diversos estágios também, né, Dani? Mas de forma geral, um RH muito mais open-minded para inovação, para experimentação, contaminado pela cultura da tecnologia, a mentalidade ágil. Então, eu acho que é uma transformação de mentalidade, de espírito, de modus operandi e muito mais aberto, muito mais propenso para o que o próprio RH está chamando de futuro do trabalho, ou presente do trabalho, ou trabalho do futuro, né? Mas é o que a gente entende como como a gente vislumbra esse futuro para as relações de trabalho e do mercado de trabalho per se. Perfeito. André, o Rafael falou de revolução, né? E, de fato, né, lá em 13 de março de 2020, a gente vai guardar essa data para sempre, as nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Ninguém da nossa geração ou de gerações anteriores tinha passado exatamente por aquilo e, obviamente, para quem trabalha, para quem estava trabalhando naquela época, tudo mudou. De repente, tudo mudou e, de fato, gestão de pessoas ficou no centro desse furacão, digamos assim. Então, de fato, eu fui fazendo anotações conforme o Rafael foi falando. A gente tem aqui assunto para horas e horas, mas a gente precisa ser o mais sucinto possível, né, Rafa? Então, André, queria te convidar para você também dar o seu panorama, o seu ponto de vista sobre esses últimos 2 anos, essa revolução, e para que a gente comece a entender o que é o RH a partir de agora, a partir de 2022. Bom, sem dúvida. Vocês estavam falando em março, foi uma sexta-feira 13 que a grande maioria das empresas tomou a decisão, não é? Irónico ou não, simbólico ou não, foi uma sexta-feira 13. Isso mesmo. Mas tudo mudou nos últimos 2 anos. Independentemente da parte técnica, que isso sim, e do que o Rafael estava dizendo, super assertivo, ser muito mais open-minded, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da forma. Eu, muito honestamente, Daniel, o impacto do que eu tenho sentido, quando a gente fala de RH, fala de pessoas, é sobretudo no aspecto cultural e sobretudo no aspecto pessoal das pessoas. Houve uma mudança enorme do que são as prioridades das pessoas e, neste caso, dos colaboradores. Ou seja, o que era prioridade e super importante há 2 anos atrás, hoje, se formos avaliar numa escala e fazer várias entrevistas de recrutamento, ouvir colaboradores, todos os estudos que a gente faz de Great Place to Work, Beacon, de tudo que diga respeito aos trabalhadores, as prioridades mudaram. Existe muito, ou seja, houve uma mudança cultural muito grande nas pessoas, do ponto de vista do que valorizam e não valorizam. A inclusão digital, por exemplo, veio revolucionar muito a forma como as pessoas trabalham, o próprio trabalho remoto, a flexibilidade que as pessoas pretendem no local de trabalho, o foco no bem-estar dos colaboradores, no foco no bem-estar, da qualidade de vida que as pessoas colocam. E depois, a partir daqui, existem outros temas, não é? Ou seja, a necessidade hoje urgente que existe de reskilling e upskilling, sobretudo para esta nova demanda que existe. Só dando aqui algumas notas que eu acho importante, ou seja, até porque o Rafa já falou um pouquinho sobre o que mudou, mas só nós fizemos um estudo Resetting Normal da ADEC Grupo a nível mundial, só para vos dar assim algumas notas, ou seja,
80% hoje dos colaboradores querem manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e um bom equilíbrio entre vida profissional. Antes, este nem chegava perto dos 50%. Hoje, a grande maioria das pessoas coloca isto no discurso, na narrativa do que valoriza. 50% dos colaboradores, por exemplo, gostariam de trabalhar remoto, querem trabalhar remoto. Há 2 anos atrás, a gente nem poderia pensar em trabalhar remoto, era 100% físico, tirando um ou outro caso de provavelmente algum setor mais específico. 2 em cada 5 colaboradores, por exemplo, querem mudar objetivamente para um trabalho mais flexível. Ou 7 em cada 10, 70% declaram que trabalhar de forma remota ou híbrida é fundamental numa nova oportunidade de trabalho. Então é assim, abre-se um leque total, uma janela de oportunidade muito grande na forma como a gente encara os nossos colaboradores, mas sobretudo como nós, como pessoas, valorizamos também o nosso trabalho. Acho que dados dizem muito do que a realidade mudou, não é? É isso aí, André. Acho que é um bom panorama. Rafa, eu quero ecoar essas palavras do André, porque é o seguinte, os nossos estudos também, tá para publicar aqui uns dias o Global Talent Trends também, e alguns insights são muito parecidos, viu, André? Assim, um espelho legal. E aí, só para tentar conectar as duas coisas, né? Um RH que é mais propenso à experimentação e inovação, mais open-minded, e profissionais que hoje querem coisas diferentes. Quer dizer, a oferta de valor precisa ser repensada, remodelada a cada dia, a cada instante, né? Porque a gente saiu... Uma coisa que eu estava pensando enquanto o André falava é o seguinte, lá no 13 de março, ou pouco antes, né? É que é ilustrativo, é alegórico, mas a gente tinha um RH que dizia o seguinte, a geração o Baby Boomer quer uma coisa e geração Z quer outra coisa. Bom, já era um progresso, né? Mas ainda oferecia o mesmo plano para os dois. A mesma oferta de valor para os dois. Hoje, é isso mesmo. Tem uma discussão muito grande sobre a flexibilidade das políticas de RH, benefício flexível, remuneração flexível, qualquer coisa que, you name it. Mas só essa ponte, né, de o RH hoje enxergar que não é só geração. Cada indivíduo tem uma necessidade, uma expectativa, um anseio diferente, né? Não é só a geração. Você tem baby boomer que quer uma coisa diferente de outro baby boomer. Você quer tem geração Z, porque momento de vida é diferente, porque história é diferente, a história da diversidade, então não sei o quê. Então, e o RH começa a olhar para isso de um jeito diferente. Quer dizer, eu preciso entregar ofertas de valores distintas para cada um. A gente vive, né, o momento quer dizer, hipercustomização de tudo. Nossos agregadores, né, de vídeo, de áudio, de qualquer coisa, são nossos, é minha feed, é minha página. Tem que ter o meu RH. Eu sou único, a minha necessidade é diferente de outra pessoa que tem as mesmas características que eu, demográficas que a gente olhava lá antes de... Então, cara, eu acho que isso também é um dos grandes legados aí que fica pro nosso querido RH. E aí eu tenho uma outra provocação para vocês, né? Fica mesmo, Rafa e André, o que de tudo isso, porque assim, muita coisa mudou, todo mundo foi para casa, de fato, muita coisa que não era prioritária virou emergencial, virou urgente, porque agora precisamos, né, como é que a gente vai trabalhar cultura à distância, employee experience teve uma outra cara, employer branding teve uma outra cara, porque tudo girou muito em torno do trabalho à distância, do trabalho remoto e tudo mais. Mas eu também acho que e o RH, e aí provocação mesmo, não me xinguem, mas assim, o RH adora o modismo também, aquela coisa das coisas que são mais efêmeras, mas de alguma coisa vende, de alguma coisa engaja, mesmo que seja com tiro curto e tudo mais. De tudo isso que a gente falou, gente, o que vocês conseguem peneirar ou filtrar e falar assim, não, isso aqui veio para ficar. Agora, tem algumas coisas que não, que são típicas, que a gente vai lembrar daqui a alguns anos, tipo, lembra, na pandemia era assim, mas depois passou e tal, né? Eu imagino que é um exercício um pouquinho difícil de fazer, mas eu queria convidar vocês para isso, para que a gente pudesse entender o que veio para ficar de fato. E aí eu já começo dizendo, por exemplo,
que uma preocupação com saúde mental veio para ficar. Acho que não vejo o mercado de trabalho sem pensar nisso daqui a alguns anos, mas talvez tenham outras coisas que não. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. André? Sim, eu posso dar a minha ideia e daquilo que tenho assistido. O que veio para ficar, sem dúvida, saúde mental é um tema que tem que estar no centro. Empresas que achem que isso não é importante vão perder talento, se não perderem no curto, vão perder no médio e longo prazo, sem dúvida. Não é sustentável a mesma forma de trabalhar antes de 2020 num contexto remoto. Trabalho híbrido. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que veio para ficar. Empresas que pensem que conseguem manter uma rigidez na flexibilidade horária e a necessidade de estar presente todos os dias naquele formato anterior a março de 2020, irão perder talento no curto, médio e longo prazo, sem dúvida. E sobretudo a revolução digital que veio para ficar na forma como se trabalha. Pensar em formas de trabalho, de fazer reuniões, de estar com pessoas, de ter ferramentas de trabalho e achar que o digital não tem que estar no centro é algo que também não faz sentido. Eu diria que sobretudo estes 3 pontos, saúde mental, flexibilidade do ponto de vista de presença física a trabalhar, seja remoto, seja híbrido. E o terceiro ponto que também falei, ou seja, que são absolutamente chave e cruciais neste novo modelo de trabalho. Perfeito. Rafa? Eu assino embaixo e ainda queria acrescentar algumas... acho que um pouco de tudo vai ficar. Para mim, a grande questão é o equilíbrio, né? Porque a gente saiu de um mundo, passou para outro, agora o equilíbrio de cada uma desses elementos que foram disruptados ou revolucionados. Para mim, assim, esse foco no indivíduo, ele é algo que vai permanecer. Esse negócio não tem como voltar atrás, não tem como a gente voltar para o one size fits all anymore. Não dá, não funciona mais. Justo, a gente viu The Great Resignation, a gente tá vendo um small resignation ainda no Brasil, porque as taxas de desemprego também, né, ainda estão altas, mas a gente está vendo, sim, profissionais fazendo mudanças por opção, às vezes, e não só remuneração, por isso que a oferta de valor, de forma geral, ela é um negócio que tem que ser observado. Essa história do RH, que foi um RH muito fechado, muito de inside out, também fica o RH mais outside-in, um RH que bebe de fontes de marketing, que bebe de fontes de tecnologia e que escuta as pessoas, que dá voz para as pessoas, né? Aquela história das decisões, né, top-down passa a ser decisões mais bottom-up, as pessoas participando mais dos processos decisórios, então o RH que traz mais o seu cliente, né, o seu cliente, que são as pessoas, o seu cliente interno, para a tomada de decisão. Então isso para mim também é um negócio que fica. Assim, ferramenta, essas coisas, sabe, né, desmaterializei o processo de admissão, vou voltar para um processo, né, não faz sentido, mas tem um negócio que ainda está se modelando, que é a história a gente está chamando aqui de work without jobs. Inclusive a gente até lançou um livro aí recentemente, Work Without Jobs, quer dizer, um RH que precisa sair daquela história, né, meu plano de cargos e salários. Precisa, beleza, é higiênico, legal. Tá, so what? Né? O que eu faço com isso? Para que serve no mundo em que eu tenho indivíduos que são, de novo, diferentes, com necessidades diferentes, com expectativas diferentes, no mundo que é dinâmico, no mundo que é VUCA, BANI, qualquer nome, mas um mundo que a gente não sabe o dia de amanhã. Você fazer um plano de cargos e salários para ter que revisar todo dia, vamos ver, né? Vamos pensar. Então, eu diria que essas 3 podem ser aqui as minhas adições aí a como fica também, né, o Dani, que no mercado de trabalho que tá, quer dizer, insano, né? O mercado de trabalho foi
foi chocado, assim, e é sísmico, né, a movimentação do mercado de trabalho. Então, é por aí. Sim, eu também quero só, Daniel, se você me permite, Claro. Eu também, ou seja, do que eu assisto, do que eu vejo, do que a gente sente e escuta, sobretudo, eu também quero pensar que, ou seja, para também não assustar tanto, não é? Que vai haver um ponto de equilíbrio e vai haver uma estabilidade no que está a acontecer. É uma curva, não é? A gente, se fizermos um gráfico, a partir de março a curva mudou completamente do ponto de vista do que era as expectativas das pessoas versus o que o mercado oferecia. E agora estamos saindo de um trabalho remoto para um trabalho, em alguns casos, híbrido, uma vez por semana, 2 vezes por semana, totalmente remoto, 100%, onde há também bastante insegurança e incerteza no novo mercado de trabalho. Então tudo o que estamos vivendo é também tudo muito fresco, é muito vivo o que está acontecendo. As coisas naturalmente têm que se estabilizar do ponto de vista de expectativas, de qual é que é a fórmula certa. Então, eu também não quero pensar que andaremos sempre vivendo numa era de incerteza, de insegurança e de que as coisas são constantemente imprevisíveis. Não, eu quero acreditar que estamos entrando numa nova fase que, como todas as outras, gera insegurança, gera algumas incertezas sobre o que deverá ser feito, mas também quero acreditar que o tempo nos dará as respostas para todas as questões que nós neste momento estamos colocando. Uma coisa, sempre tendo por base os pontos que o Rafa falou e que eu também acredito dos pontos que acabámos por descrever juntos. Perfeito, André. Eu também acredito que em algum momento a coisa tende a estabilizar, ou a gente se acostuma com essa instabilidade, mas eu sinceramente acredito que a gente caminha para um momento de mais previsibilidade, né? Talvez não seja em curto prazo, mas a gente tende de fato a caminhar para isso. Eu também acredito, André. Mas, de qualquer forma, eu queria convidar vocês para falar um pouquinho sobre o papel do RH, do gestor de RH. A nossa audiência é formada basicamente por profissionais de RH, gestores, analistas, quer dizer, todo mundo da cadeia hierárquica de RH ouve o nosso podcast. E aí obviamente as incertezas momentâneas, elas dizem respeito a, e aí, como é que eu me preparo para ser um profissional que vai dar conta de todas essas demandas, de todas essas instabilidades, momentâneas ou não. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a partir de agora, e aí, em algum momento, acho que foi o Rafa que falou acho que foi o André, falou de upskilling, reskilling, quer dizer, não só para o RH, mas para o time como um todo. Acho que desenvolvimento de lideranças passou também a ser algo muito importante. Acho que uma das principais dificuldades que a gente viveu nesse período foi justamente de liderar equipes, quer dizer, é mais desafiador você, de alguma forma, gerenciar equipes à distância, não é tão simples quanto a gente imaginava e tudo mais. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre upskilling, reskilling, o que é o profissional do futuro, né? O que é o profissional de RH do futuro, se preparando para o que vem por aí, André. Bom, posso começar então. Do meu lado, ou seja, quando a gente abre a janela do RH, tem várias áreas que a gente pode olhar. Pode olhar para Talent Acquisition, pode olhar para Talent Development, tem várias áreas, focando no que eu acho que são os fatores mais importantes. Do ponto de vista de Talent Acquisition, concordamos todos que a forma de recrutar e de fazer aquisição de talentos mudou bastante. Eu me focaria no tema de desenvolvimento. Na minha visão, a necessidade de hoje que nós temos de deixar os trabalhadores, ou seja, colaboradores mais satisfeitos, aumentou bastante. Hoje, o colaborador é muito mais exigente do que era há 2 anos atrás. Então, nos obriga a nós, do ponto de vista de lideranças, a entender que as expectativas mudaram e que as necessidades de um líder, ou seja, que o próprio papel do líder mudou versus aquilo que era há 2 anos atrás. As ferramentas com que a gente liderava e fazia avaliações de desempenho e pontuava e direcionava são muito diferentes. São agora, até porque estamos no mundo digital, estamos no mundo remoto e também porque as expectativas dos próprios funcionários mudaram. Reskilling e upskilling são absolutamente fundamentais. Não só do ponto de vista técnico,
mas eu diria do ponto de vista comportamental, na forma como a gente escuta, na forma como a gente pontua, avalia, direciona e motiva também as pessoas. A liderança, para mim, é talvez dos temas que mais também foram impactados neste novo modelo. Perfeito. Rafa? Olha, o profissional de RH, esse tema é fascinante, né? O upskilling, reskilling, lifelong learning, growth mindset, fixed mindset, essas coisas. Então, começa que se o profissional de RH, ele propriamente não vivenciar, né, essas necessidades que são gerais, né? Todas as pessoas, todos os profissionais vão precisar disso hoje em dia. Ele não vai conseguir também emplacar isso na companhia, né? É a história do walk the talk, né? Então, isso para mim é uma necessidade que é premente. Mas tem uma coisa que eu acho que se eu pudesse selecionar uma coisa para o profissional de RH e dizer, olha, é isso aqui que eu acho que você precisa se desenvolver e focar. O profissional de RH tem formação em pessoas, né, normalmente tem vocação para fazer gestão de pessoas, tem já um aparato muito, muito importante ali, mas eu focaria no negócio. O RH do futuro, do presente, vamos ser honestos, o futuro, né? O RH do presente, o RH que não entende do negócio, que só entende de RH, está fadado ao fracasso. O RH precisa conversar de igual para igual com a área de negócio, com finanças, com tecnologia, com a liderança, com o CEO da companhia. Então, eu diria que o RH precisa entender mais do negócio do que o CFO. Né? Começa por aí, porque já a gente sabe, tem viés, né? Tem vieses então eu sugeriria vivenciar, obviamente, né, o upskilling, reskilling e o growth mindset, vivenciar toda essa experiência para poder traduzir isso para a companhia, para poder implementar isso para a companhia, porque eu estou de acordo com, né, assim, desenvolvimento de liderança, que não é só quem tem gente de baixo, né? Todo mundo pode ser líder, mas quem faz gestão de pessoas, obviamente, tem uma função cartorial mais representativa. Então, vivenciar para poder implementar de forma sustentável e adequada, mas, cara, negócio, entender do negócio, discutir o negócio de igual para igual, como é que o RH pode agregar valor de verdade, bottom line. O RH não sabe medir, em geral, tem dificuldade para medir o ROI do que faz. Então, tem que caminhar mais para a vertente de business, não esquecendo, obviamente, de temas tão relevantes como o ESG, né, sustentabilidade, diversidade, os temas que a gente tem, que tem também surgido com muito mais efervescência durante a pandemia do que no passado. Para mim, esse é minha contribuição aqui. Perfeito, Rafa. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, viu? André, Rafael, foi muito bom contar com insights de vocês. Assim, acho que a gente tem, como eu falei, né? A gente tem muita coisa para falar sobre esses temas, até porque o nosso tema é abrangente mesmo, mas a gente tem o nosso tempo está esgotando, então quero agradecer imensamente a participação. André, muito sucesso para você à frente da Adecco. Obrigado mais uma vez por ter tirado um tempinho para participar hoje. Obrigado, eu, Daniel. Um prazer e um grande abraço, Rafael, também para ti. Rafa, obrigado também por ter participado, tirado um tempinho para contribuir com a gente. Cara, muito sucesso eu que agradeço, muito obrigado, prazer conhecê-los e à disposição no second round, third round, quando vocês quiserem. Muito bom escutar aí profissionais competentes como o André, como você e contribuir, né? Fico à disposição da turma aí para a gente se conectar e poder, né, crescer junto. Maravilha, show de bola. Obrigado mais uma vez.
E aí, gente, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falei com o Rafael Ricarte, ele é líder de produtos de carreira da Mercer Brasil, e conversei com o diretor-geral da Adecco no Brasil, que é o André Vicente. Então, foi isso aí. Vocês viram que tem muita coisa pra gente, o rescaldo da pandemia, ele é longo, tem muita coisa que foi transformada e a gente ainda continua vivendo essas transformações, mas eu concordo com o André, acho que em algum momento a coisa tende a assentar ou pelo menos encontrar um equilíbrio. Eu quero apenas renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e também para você assinar o feed do podcast, RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, vale se inscrever ou assinar o feed. Assim, a gente aparece na página inicial do seu tocador, sempre que tiver episódio novo publicado. Mas você já sabe que toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado pra gente começar a semana bem, beleza? Então é isso, desejo uma ótima semana para você, a gente se vê no próximo episódio, até mais, tchau, tchau.